Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja sobre todos nós aqui reunidos, sobre todo o povo de Deus. E saúdo também os nossos irmãos que nos acompanham remotamente pela nossa transmissão. Que sejamos edificados nessa manhã, nesse culto de adoração e louvor ao nosso Deus. E nós vamos iniciar esse tempo de adoração ao Senhor. A leitura do Salmo 23. Os irmãos podem acompanhar pelas telas ou pela sua Bíblia, como preferir. A leitura do Salmo 23, que diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso e refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém. Fique em pé, meu irmão, se você puder, e nós vamos também, com as nossas vozes, o nosso coração, nosso entendimento, louvar ao Senhor, engrandecer ao Deus que é fiel, ao Deus que, por sua bondade e seu amor, olha para conosco com compaixão, por meio do sangue de Jesus Cristo, nos trazendo aqui a sua presença. Deus Todo-Poderoso é aquele que nos salvou, nos perdoou. Por isso vamos iniciar essa manhã cantando assim, com todo júbilo e alegria no coração. Tu és fiel, Senhor, ó Pai celeste, Deus Filho sabem que não falharás, nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas brilhando no céu, tudo criaste na terra e nos ares, para louvar-te, Senhor, que és fiel. Aleluia. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênçãos sem fim. Tua mercê nos sustenta.
Senhor. E no porvir, ó, que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Louvado seja o Senhor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Fiel assim. Louvado seja o Senhor. Vamos orar. Pai de amor, querido Deus, nós nos apresentamos, ó Deus, na Tua presença. Com o coração, ó Pai, desejoso, Senhor, de Te encontrar, de Te servir. Gratos, ó Senhor, porque, como cantamos, a Sua misericórdia, Senhor, nos sustenta e nos guarda. Nós louvamos ao Senhor, que é o Deus Todo-Poderoso. Reconhecemos, ó Deus, a Tua grandeza, o Teu poder, que Tu criou todas as coisas, ó Pai. O Senhor as criou para o louvor da Tua glória. E também nos fez assim, ó Pai, para que o Seu nome fosse exaltado. E nós estamos aqui, ó Senhor, na Tua presença, reconhecendo o quão necessitados somos de Ti, quão pecadores somos, como carecemos, ó Deus, do Teu amor, da Tua presença, do Teu cuidado. Nós estamos aqui, ó Pai, pedindo ao Senhor, humildemente, que seja, ó Deus, uma manhã de louvor ao Teu nome, uma manhã em que o Seu nome seja exaltado, e que o Senhor nos edifique em Ti, ó Senhor, nos fortaleça na Tua palavra, ó Pai. Que tudo coopere para o bem do Teu povo, e que para o Seu nome ser exaltado sobre todos os nomes, ó Deus. Obrigado por isso, nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Evangelho de Mateus, no capítulo 1, os versículos 21 a 23. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio dos profetas. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. O Senhor, como cantamos aqui, por sua bondade, amor e misericórdia, derramou o sangue do seu Filho na cruz do Calvário em nosso favor, para que pudéssemos estar aqui na presença dEle e pudéssemos desfrutar dessa reconciliação e o perdão dos pecados. O Senhor Jesus Cristo veio, assim como acabamos de ler, para salvar-nos dos nossos pecados e assim nos salvar da morte eterna. Esse Deus que é conosco é o Deus que é pronto a nos restaurar e a nos perdoar. Por isso eu convido os irmãos para investirmos agora alguns instantes em oração, no seu coração, oração silenciosa, pedindo ao Senhor que sonde o nosso coração, meu e o seu coração. Possamos entregar ao Senhor
sem reservas, tudo aquilo que somos e temos. E acima disso, confessarmos os nossos pecados. Confessarmos que sem a direção do Senhor estamos perdidos. Por isso precisamos da restauração do Senhor e que Ele trabalhe em nosso coração. Vamos fazer isso nesse instante. Eu te agradeço, ó Pai, porque o Senhor, por mais uma semana, nos guardou, nos sustentou e nos dá o privilégio, ó Senhor, de começarmos mais essa semana na Tua presença. E começarmos essa semana, ó Deus, reconhecendo que precisamos da Tua misericórdia, do Teu perdão. Por isso, ó Senhor, agradecemos, ó Pai, porque sabemos que quando buscamos a Ti, o Deus vivo, de todo o nosso coração, podemos o encontrar. Obrigado, Senhor, pelo perdão que temos por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. E é no nome dele que nós oramos. Amém. Fique em pé, se você puder. E mais uma vez nós vamos cantar. Agora, gratos por essa transformação. Pedir ao Senhor que renove em nós todos os dias um coração novo, um coração pronto a obedecer, a servir. Que sejamos um hino de louvor em todo o tempo. Vamos cantar. Levanto minha voz, não posso me calar, preciso do teu poder. Dependo desse amor, sem ti não sei viver, ressuscita-me. Quero de novo te sentir, queimando como a primeira vez, cheio do Espírito, te adorar, me limpa, me aceita, Senhor. Cria em mim um coração que seja o teu lugar. Ore assim. Transforma-me, faça de mim um hino pro teu louvor. Levanto minha voz, não posso me calar, preciso do teu poder. Dependo desse amor, sem ti não sei viver. Te sentir, queimando como a primeira vez, cheio do Espírito, te adorar, limpa, restaura, me aceita, Senhor. Cria em mim um coração que seja o teu. Transforma-me, faça de mim
que estejamos sempre prontos a servir ao Senhor. O Deus pronto a nos abençoar, pronto a nos restaurar. Que seja uma oração, uma canção verdadeira em nós. Que o Senhor edifique em nós e nos faça assim, para o louvor da sua glória. Cria em mim, cria em mim, Senhor, cria em mim coração igual ao teu. Cria que seja o teu lugar. Transforma-me, faça de mim um hino pro teu louvor. 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 Aleluia. Um hino pro teu louvor. Louvado seja o Senhor. A palavra do Senhor, Apocalipse, no capítulo 21, os 4 primeiros versículos da palavra do Senhor dizem: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Amém. Louvado seja o Senhor. A nossa esperança está no Deus Altíssimo, Cordeiro de Deus, que virá para nos resgatar. Nós vamos continuar a adorar ao Senhor. E também, nesse momento, os irmãos que vieram preparados poderão trazer até aqui à frente os seus dízimos e as suas ofertas, como louvor e gratidão ao Senhor. Vamos adorar o Cordeiro digno do Senhor. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pago, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou-me a comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar,
Elevo minhas mãos. Elevo minhas mãos. O Cristo. Ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em suas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha cor. Digno. Aleluia. Digno é o Senhor, sobre a glória soberano Criador, vou sempre te adorar. Ao Cristo, Cordeiro de Deus morreu, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Elevo minhas mãos Ao Cristo que venceu. Toda a honra e toda a glória. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Ressuscitou. Mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Glórias te damos, ó Pai. Todo louvor seja dado a Ti, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que nos resgatou da morte e nos firmou os pés sobre a rocha. Louvado sejas, ó Deus. Te damos graças, ó Pai, porque podemos, com liberdade que temos em Ti, agora livres do pecado, sem as amarras do inferno, podemos nos achegar à Tua presença por meio de Jesus. E assim, ó Deus, entregar o nosso louvor, a nossa adoração, sermos restaurados no Senhor, na Tua presença. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o Deus que nos sustenta, o Deus que nos firma o caminho, que nos mostra o caminho, ó Pai. Obrigado. E te agradeço também, Senhor, por todos os dízimos e as ofertas que foram trazidas, depositadas aqui. E seja, Senhor, para o crescimento e para que o Seu reino seja visto, não só através desses recursos, ó Deus, mas por meio da nossa vida. Que por meio desses recursos, usando eles de forma sábia, o Seu nome é exaltado, o Seu nome é reconhecido, porque somos fruto, ó Senhor, do Teu amor. Que seja assim, ó Pai, que possamos viver
esse dia, esse domingo, assim, na tua presença, sedentos da tua voz. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Pode se sentar. Graça e paz, irmãos. Amém. Eu sei que os irmãos não esperavam me ver aqui tão cedo, né? Hoje era o dia do pastor Flávio trazer a palavra, mas essa semana foi uma semana um pouco conturbada para ele, né? Uma crise de infecções lá na casa dele. Ele resistiu bravamente até ontem, mais ou menos umas 9h30 da noite, mas ele me mandou uma mensagem: infelizmente não vai ser possível estar com os irmãos amanhã, então eis-me aqui, mais uma vez, né? E eu resolvi então fazer uma incursão, né, me intrometer na série do reverendo Flávio. Então não vou falar sobre os 10 mandamentos, vou falar sobre um dos salmos, que é um salmo pelo qual eu tenho uma predileção muito especial. Então quero compartilhar com os irmãos um salmo que a gente já meditou várias vezes, no qual a gente já se debruçou tantas vezes, e que trata de um aspecto fundamental da nossa vida, que são os nossos relacionamentos interpessoais. Antes de tudo, vamos orar. Então curva a sua cabeça, vamos pedir que o Senhor fale conosco. Meu Deus, nós estamos aqui nessa manhã por obra da sua graça. Queremos te agradecer por esse privilégio, porque já cantamos louvores ao Senhor, já falamos da vitória que temos em Cristo, seu Filho, nosso Salvador. Agora, Deus, nós pedimos que o Senhor fale conosco. Pedimos também que o Senhor abençoe o reverendo Flávio e sua família, que eles sejam restaurados na sua saúde, que logo estejam aqui conosco, e que nós aqui, para ler a sua palavra, sejamos iluminados pelo teu Espírito Santo. Usa a minha vida, ó Deus, com poder e graça e misericórdia. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando Deus nos criou a sua imagem, Ele compartilhou conosco uma parte do seu ser que define a sua identidade, que é o relacionamento. Nosso Deus é um Deus que está em uma eterna relação trinitária, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e por isso os relacionamentos são tão importantes para nós. Primeiro, obviamente, o nosso relacionamento com Deus. Sem um relacionamento com Deus, não há vida verdadeira. Jesus mesmo disse na sua oração, chamada oração sacerdotal, que a vida eterna é conhecer a Deus e conhecer a Jesus Cristo. E porque nosso relacionamento com Deus nem sempre anda como deveria, os nossos relacionamentos interpessoais muitas vezes degringolam, né? São complicados. Eu sei que aqui ninguém tem problema de relacionamento interpessoal, mas pode ser que algum dia você encontre alguém e essa palavra pode ser útil para você orientar, ajudar alguém que esteja enfrentando um problema assim. Uma pesquisa feita há alguns anos por um site evangélico deu conta que as pessoas dizem que a principal causa de seus abalos na fé diz respeito aos seus relacionamentos interpessoais, seja na família, no casamento, na relação parental, pais e filhos, seja no trabalho e seja inclusive na igreja. A igreja também não está imune às dificuldades relacionais. 52% das pessoas que responderam a pesquisa sobre o que abala a sua fé, responderam que os seus relacionamentos são a principal causa de abalo da sua fé. Depois vem as dificuldades no trabalho, depois vem os traumas do passado e por fim os problemas financeiros. Como nós somos seres relacionais, nós precisamos pensar em como lidar com as crises que nós enfrentamos, às quais nós estamos sujeitos. E tem um salmo, que é um salmo onde Davi trata dessa crise pela qual ele passou, e ele, neste salmo, nos alerta sobre o estado emocional que pode nos afetar, as decisões que nós podemos tomar e o melhor caminho para a gente seguir se nós estamos enfrentando dificuldades nos nossos relacionamentos. É o Salmo 55. Então, se você quiser abrir sua Bíblia aí, no Salmo 55, nós vamos ler esse salmo, são 23 versículos, e eu quero pensar com os irmãos aqui sobre como nós podemos, num momento de crise, clamar ao Senhor e encontrar nele o consolo, a força e a esperança. Salmo 55 diz assim:
ali não está o título, né, mas o título eu vou ler porque o título também é inspirado, né? Então, ao mestre de canto para instrumentos de cordas, salmo didático de Davi. Dá ouvidos, ó Deus, à minha oração, não te escondas da minha súplica, atende-me e responde-me. Sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado, por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio. Pois sobre mim lançam calamidade e furiosamente me hostilizam. Estremece-me no peito o coração, terrores de morte me salteiam, temor e tremor me sobrevêm, e o horror se apodera de mim. Então disse eu, quem me dera asas como de pomba, voaria e acharia pouso, eis que fugiria para longe e ficaria no deserto, dar-me-ia pressa em abrigar-me do vendaval e da procela. Destrói, Senhor, e confunde os seus conselhos, porque vejo violência e contenda na cidade. Dia e noite giram nas suas muralhas, e muros adentro campeia a perversidade e a malícia, a destruição no meio dela. Das suas praças não se apartam a opressão e o engano, com efeito, não é inimigo que me afronta. Se o fosse, eu o suportaria. Nem é o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas és tu, homem meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Juntos andávamos, juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. A morte os assalte e vivos desçam a cova, pois há maldade nas suas moradas e no seu íntimo. Eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia farei as minhas queixas e lamentarei, e Ele ouvirá a minha voz. Livra-me a alma em paz dos que me perseguem, pois são muitos contra mim. Deus ouvirá e lhes responderá. Ele que preside desde a eternidade, porque não há neles mudança nenhuma e não temem a Deus. Tal homem estendeu as mãos contra os que tinham paz com ele, corrompeu a sua aliança. A sua boca era mais macia que a manteiga, porém no coração havia guerra. As suas palavras eram mais brandas que o azeite, contudo eram espadas desembainhadas. Confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Tu, porém, ó Deus, os precipitarás à cova profunda. Homens sanguinários e fraudulentos não chegarão a metade dos seus dias. Eu, todavia, confiarei em ti. Antes da gente pensar no texto em si, eu queria dar algumas diretrizes aqui para quando você for ler um salmo. Como é que você deve ler um salmo? Primeiro, lembrar que o salmo não é um tratado teológico, não se propõe a responder questões teológicas profundas, não é um tratado acadêmico, não é como um sermão, não é como uma exposição, não é uma especulação. O salmo é um coração de um servo de Deus que se derrama diante do Senhor e busca no Senhor o socorro para a sua vida. Então isso é muito importante, porque às vezes a gente quer encontrar nos salmos respostas para os quais os salmos não foram escritos. O salmo, muitas vezes, como esse aqui, é um lamento. Davi está se lamentando por injustiças sofridas, por uma decepção profunda que ele teve, por alguém que era do seu círculo mais íntimo e que o traiu, e que mentiu, e que o ludibriou e causou um imenso estrago na sua vida. Esse salmo em particular é um chamado masquil, é um salmo didático, é um salmo que foi escrito para ensinar. A gente às vezes pensa que os textos foram escritos junto com os eventos, né? Mas não é isso. Geralmente o texto foi escrito depois. Então depois que Davi passou por aquela situação angustiosa, depois que Davi passou por aquela crise que machucou muito ele olhou para trás, ele viu o que aconteceu com ele descreve no Salmo o estado emocional em que ele se encontrou, os recursos que ele imaginou ele poderia usar para resolver aquele problema, e por fim, ele termina o Salmo nos dando uma instrução, que é simples e direta. Diante das crises dos seus relacionamentos, por mais agudas que elas sejam, o melhor que você faz é buscar o Senhor. Não adianta fugir, não adianta xingar, não adianta reclamar, não adianta brigar, não adianta fazer nada.
mas refugiar-se no Senhor. Quando você vai ler um salmo, então, primeiro, leia com seu coração. Leia procurando a identidade entre a experiência daquele servo ou serva de Deus com a sua própria vida. Os salmos têm essa característica, né, de ser o coração humano falando com um Deus que é Pai, que é bondoso, que é misericordioso. A gente costuma dizer assim que em toda a Bíblia Deus fala conosco, mas nos salmos nós falamos com Deus. Embora como testemunhos e como ensino, os salmos também nos ensinam como devemos viver a nossa vida. Leia para encontrar consolo, encontrar esperança. Leia para aprender com a experiência vivida por aqueles servos de Deus do passado. Às vezes a gente passa por problemas que nós não precisaríamos passar se nós aprendêssemos com as experiências alheias. Eu costumo dizer que uma pessoa inteligente é aquela pessoa que aprende fazendo, uma pessoa sábia é uma pessoa que aprende vendo os outros fazer. Então você não precisa errar nos mesmos pontos, você não precisa cometer os mesmos erros, você pode ver, ler, conhecer, aprender e se precaver. Então os salmos são extraordinários para isso. O que você deve fazer quando alguém do seu círculo mais íntimo te causar uma dor aguda e uma decepção incomparável? Esse salmo ajuda você a reagir diante disso. Alguém já passou por essa situação. E mais ainda, neste salmo nós vemos inclusive uma antecipação do nosso Senhor, que foi o que mais sofreu com uma traição. Então Jesus foi traído. Assim como Davi foi traído, Jesus foi entregue injustamente para os seus algozes, assim como Davi teve que fugir para evitar embates mais dramáticos na sua vida. Então, a última coisa que eu digo aqui, antes da gente entrar no texto propriamente, é que quando você lê os salmos, você pode procurar nestes salmos, em todos os salmos, é claro que tem alguns que são mais cristológicos, que falam mais diretamente de Cristo e da sua obra, mas como Jesus é o homem perfeito e é o modelo de ser humano que nós devemos ser, os salmos refletem, descrevem experiências humanas, todas elas Jesus passou, e por todas elas Jesus venceu. Então quando eu leio os salmos, eu vejo homens frágeis, que buscam no Senhor a força. Então eu sou remetido a Cristo, que é o homem perfeito, que compartilha comigo a sua força para eu vencer os meus embates e as minhas lutas. Esse salmo não nos dá uma indicação direta de quando e por que ele foi escrito. Há duas hipóteses principais. Primeira hipótese, Davi está se referindo ao relacionamento dele com Saul. Lembra, Saul era o seu rei, Davi foi escudeiro de Saul, foi general de Saul. Saul dizia que amava Davi, mas Saul entrou numa crise aguda de insegurança e passou a perseguir Davi. Então Saul é um candidato bastante provável para ser a causa dessa decepção de Davi aqui nesse salmo. Uma outra hipótese, e talvez essa seja a mais provável, e é que talvez você mais já tenha ouvido falar, é a traição de Aitofel e Absalão. Lembra? Absalão, filho de Davi, que traiu Davi e que fez uma aliança com Aitofel, e ambos chegaram a Jerusalém. Davi teve que fugir de Jerusalém. Aitofel era o conselheiro do rei. O livro de Samuel diz que as palavras de Aitofel, tanto para Davi como para Absalão, eram como se fossem as palavras do próprio Deus. E Aitofel se aliou com Absalão para destronar Davi. E Aitofel teve um fim trágico, porque quando Davi fugiu, depois você pode ler isso lá no segundo livro de Samuel, quando Davi fugiu para não confrontar Absalão, Aitofel aconselhou Absalão a pegar o seu exército e perseguir Davi rapidamente para matar Davi. Um outro conselheiro que Davi havia deixado em Jerusalém, mas a seu serviço, Usai, aconselhou Absalão: não faça isso, rei, porque isso não vai acontecer, isso não vai dar certo. Absalão ouviu o conselho de Usai e não ouviu o conselho de Aitofel.
Aitofel pegou sua mula, saiu de Jerusalém e se matou. Tudo isso pode ser o cenário que deixou Davi tão perplexo, tão machucado, tão ferido. E depois de passar por essa experiência de decepção, de frustração, de traição, de engano, de mentira, depois de sofrer uma angústia profunda na sua alma, como ele mesmo descreve, taquicardia, vontade de sumir, de fugir, desaparecer, depois ira, desejo de vingança, pedindo que Deus punisse os seus adversários, Davi passa por tudo aquilo e ele escreve esse salmo. É interessante que nesse salmo a gente vê pelo menos 4 vezes orações assim intermitentes. O primeiro e o segundo verso começa com Davi 3 vezes pedindo para Deus prestar atenção nele. Como geralmente a gente faz, né? Quando a gente está passando por uma crise muito aguda, a gente sempre fica repetindo para Deus: Senhor, me ajuda, Senhor, me ouve, Senhor, me socorre. Davi faz isso aqui. Depois, ele faz uma oração pedindo para Deus destruir os intentos dos seus inimigos. Depois ele faz uma oração que é chamada de oração imprecatória, em que ele praticamente, né, assim, num coloquial, roga uma praga nos seus inimigos, por causa da indignidade daquilo que ele estava sofrendo. E por fim, a última oração, a última frase do Salmo: eu, todavia, confiarei em ti. Eu acho interessante quando eu leio esse Salmo, e eu já disse que eu gosto muito dele, porque eu vejo essa alternância em que ele fala da sua dor e ele faz uma oração. Ele fala da traição dos inimigos e ele faz uma oração. Ele fala do seu medo e ele faz uma oração. Como a gente faz na nossa vida. Quantas vezes na vida da gente é assim que a gente faz? A gente está passando por um problema e a gente pensa nesse problema, fala desse problema, chora por causa desse problema e a gente ora. Sabe, e eu creio que essa é uma lição extraordinária dos Salmos, que eles nos mostram que diante de Deus nós podemos ser exatamente quem nós somos. Nós não precisamos fingir, nós não precisamos esconder nossos sentimentos, nossas dores, nossos medos, nossas angústias. Nós podemos derramar nosso coração diante de Deus. Nós podemos dizer com toda franqueza, com toda clareza, o que está acontecendo conosco. E eu já disse aqui algumas vezes, né, que eu faço essa distinção entre murmuração e oração. Murmuração é quando você reclama de Deus para alguém. Oração é quando você reclama para Deus do que está acontecendo na sua vida. Quando você diz que não está feliz, que não está satisfeito, que está sofrendo, que está doendo, que você gostaria de fugir, que você não gostaria de estar ali, que você foi traído, que você foi enganado, que você foi ludibriado, que você foi manipulado, que isso está ferindo você, está ferindo seu coração, e não há nenhum problema em você dizer isso para Deus. O problema, como eu comecei falando, é que o relacionamento que mais sofre por causa do nosso pecado é o nosso relacionamento com Deus. Ele muitas vezes é superficial, ele muitas vezes é cosmético, às vezes seu coração está moído e você está tentando se portar como uma pessoa forte, segura, confiante. Aí quando eu chego no livro dos Salmos, eu vejo um homem como Davi, que não era um homem fraco. Calvino comenta esse salmo e fala sobre o estado angustiante da alma de Davi. Ele diz que Davi não era um homem fraco, mas mesmo um homem forte. Diante de situações adversas da vida, pode ter o seu coração abalado. Então, nesse salmo, eu quero compartilhar alguns princípios para a sua vida. Para que você não ignore as fragilidades do seu coração, os perigos que rondam a sua vida, as crises relacionais que podem se estabelecer na sua vida por falha sua ou por falha de outrem. Por exemplo, se eu admito que a causa desse salmo foi a traição de Absalão, a culpa não foi só de Absalão. Você conhece a história de Absalão. Absalão matou o seu irmão, que tinha estuprado a sua outra irmã, fugiu. Davi não fez nada,
ficou 3 anos exilado. Davi não fez nada. Depois de 3 anos, Davi foi advertido, trouxe Absalão de volta, e ficou mais 2 anos sem falar com Absalão. Você imagina um pai que ficou 5 anos sem falar com seu filho, que deixou aquele relacionamento se deteriorar. Então, por que eu estou falando isso? Você pode ter uma crise relacional sem ter nenhuma responsabilidade por ela, o que eu acho que é muito difícil. Porque todo relacionamento, ele é retroalimentado, né? Você dá o que você recebe e é uma troca contínua. E quando esse relacionamento, seja por falha sua ou por qualquer outra coisa, entra numa crise, o que você pode fazer? Essas são as verdades que eu quero compartilhar com você aqui, práticas nesse salmo. Primeiro, assuma sua dor, sem nenhum receio, diante de Deus, que é quem pode te socorrer. Primeiro remédio para curar qualquer doença é você ir na fonte onde há cura. E Deus é o médico dos médicos, é Ele que pode curar nossas feridas, nossas dores mais profundas. Então, se você está sofrendo no seu relacionamento, seja qual for, conjugal, parental, profissional, eclesiástico, não interessa. Primeira atitude que você precisa tomar é esta que Davi nos ensina no Salmo. Eu não sei se foi o que Davi fez em primeiro lugar, não sei. Eu sei que esse Salmo foi escrito depois de ele ter passado por toda aquela experiência e ter aprendido que este caminho que ele descreveu é o melhor caminho. Então, diante das angústias, ore. Orar é sempre o primeiro passo que um servo de Deus precisa dar diante das crises da sua vida. Orar admitindo a sua necessidade, orar admitindo a sua fragilidade, orar admitindo os seus medos, orar admitindo suas inseguranças, orar admitindo que não é capaz de enfrentar aquela situação solitariamente. E às vezes, irmãos, é aqui que começa a nossa derrocada. Nós procuramos todos os recursos primeiro. Conversar com alguém, fazer fofoca, xingar, né? Crente não xinga, né? Dizer palavras não adequadas, né? Caluniar, reclamar. E Deus parece que ficou esquecido. Então, você tem um privilégio extraordinário, que é um pai que te conhece melhor do que você mesmo. Então, quando você tenta parecer diante de Deus ser o que você não é, só você vai ser prejudicado, porque você tem ao alcance da sua mão o recurso que pode te socorrer, mas você prefere falar de outros assuntos. Então, assuma suas necessidades, confesse suas necessidades, assuma os seus medos, confesse-os diante do Senhor. Quando a gente conversa com Deus, a gente está conversando com um pai que nos ama, que quer o nosso bem. Eu sei que as nossas relações familiares são difíceis e às vezes esse relacionamento do pai com o filho, às vezes até é uma analogia que dificulta o nosso relacionamento com Deus, porque nem sempre nossos pais nos ouvem. Eu não sei você, mas eu sou de uma geração antiga, né? Não é muito antiga, mas eu sou de uma geração que meu pai não conversava conosco. Meu pai mandava em nós. E só. E a lei era assim: eu mando e você obedece e cala a boca. Então, às vezes, os nossos relacionamentos familiares são assim difíceis, mas Deus é um pai perfeito. Segunda atitude: vença o mal com o bem. Davi decidiu deixar nas mãos de Deus aquela crise.
Sabe, irmãos, aqui também a gente comete muitas falhas, muitas vezes. Nós queremos resolver do nosso jeito, nós queremos resolver na nossa hora, nós queremos resolver falando, acusando, denunciando, brigando. E às vezes, por causa da nossa ira, nós tomamos atitudes erradas. Por isso Paulo escreveu lá na carta aos Efésios: irai-vos e não pequeis. Muitas vezes você não tem como evitar a ira. Quando alguém te machuca, né, o sangue vem no rosto, né? E a vontade é de fazer um carinho mais assim, contundente. Aí é essa hora que você sossega a sua alma. E você lembra que você tem um Deus que é o justo juiz, diante de quem você deve levar todas as angústias e a injustiça e todos os desmandos que você sofreu na sua vida. Assim como Jesus, diante da dor que estava proposta para ele, buscou na oração a força para enfrentar, Jesus também disse para nós, os seus discípulos, que nós devemos amar até o nosso inimigo, que nós devemos andar uma segunda milha para quem nos obriga a andar a primeira, que nós devemos voltar o rosto para quem nos fere um lado, que nós devemos dar a nossa capa para quem roubou a nossa túnica. Então, lembrar que nosso Deus não vai nos desamparar. Davi descreve aqui, eu não vou ter tempo para fazer isso, mas depois você lê o Salmo em casa. Davi fala que ele teve uma crise de taquicardia diante daquela situação. Seu coração estremecia no peito. Davi diz que se ele pudesse, ele fugiria. Se ele tivesse asas, ele sumiria. Ele se abrigaria daquela tempestade que se abalou sobre a vida dele. Ele voltaria as costas e ele evitaria qualquer confronto. Mas depois ele volta a si, e como o salmo é um masquil, é um salmo para ensinar, ele registra suas reações impetuosas, mas ele as mescla com as atitudes que um servo de Deus deve ter. E ele diz: Senhor, lembre-se desses homens. Senhor, faça justiça contra eles. Senhor, atue para reverter essa situação. Então a primeira atitude é reconhecer suas fragilidades. A segunda atitude é fazer o que é certo, fazer o que é justo, e não tomar nas suas mãos a solução que muitas vezes você é incapaz de alcançar. Às vezes a gente acha que orar é não fazer nada, né? Mas eu fiz uma série sobre oração aqui algum tempo atrás, e eu disse muitas vezes durante semanas, que orar é a melhor atitude que você pode tomar diante de qualquer problema. Porque quando você ora, você coloca nas mãos daquele que pode realmente resolver. Terceiro lugar, confie, pois confiar no Senhor é a melhor arma que você vai poder usar. Davi termina o salmo dizendo: eu, porém, confiarei em ti. Sabe, eu fico pensando, um homem na posição de Davi, ele podia tomar qualquer outra atitude. Ele podia reagir com violência, ele podia fincar suas bases em Jerusalém. Se o caso envolve Absalão, você vai ler lá no livro de Samuel, que assim que Davi soube que Absalão estava organizando uma invasão de Jerusalém, o que Davi fez foi fugir. Ele não quis o confronto direto com seu filho. E depois ele escreve: eu decidi confiar no Senhor. Sabe, nós podemos confiar no Senhor porque o Senhor é o Deus que intervém. Diz o verso 16 assim: eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me salvará. Sabe, irmãos, nós precisamos lembrar disso todo dia. Nós servimos a um Deus que não está indiferente às nossas necessidades. Muitas vezes Ele não está agindo porque nós não estamos orando. Deus decidiu fazer muitas ações na nossa vida a partir das nossas orações. Nós devemos confiar porque Deus ouve o clamor que nós lhe apresentamos com um coração devotado, entregue. No verso 17, Davi diz assim: à tarde, pela manhã e ao meio-dia farei as minhas queixas e lamentarei, e Ele ouvirá a minha voz. Lembra que Jesus disse assim para os seus discípulos sobre oração:
Batei e abrir-se-vos-á. Buscai e achareis. Pedi e recebereis. E é interessante que os verbos ali estão todos num modo que aponta para uma ação contínua. Não é pedir uma vez e acabou. Davi diz assim: eu à tarde, pela manhã e ao meio-dia eu vou falar com o Senhor. Eu vou clamar ao Senhor e Ele vai ouvir a minha voz. Vã repetição, meu irmão, não é fazer o mesmo pedido muitas vezes. Vã repetição é orar sem o seu coração ali. É quando você simplesmente repete frases que não estão no seu coração. Essa semana nós tivemos um estudo sobre oração no nosso curso de terça-feira, e nós falávamos exatamente sobre isso, que a verdadeira oração exige que você esteja focado, que quando você vai orar, você esteja mesmo querendo falar com Deus, não é simplesmente soltar frases. Então, a vã repetição não é que você não pode pedir a Deus a mesma coisa 1000 vezes, 100 vezes, ou quantas vezes você no seu coração pensar que precisa delas. Não, é quando você pede apenas como um exercício da boca para fora. Não como alguém que espera receber mesmo. Não como alguém que sabe que Deus pode socorrer mesmo. Nós confiamos e devemos confiar porque o nosso Deus é o Deus que alivia a nossa alma. Davi diz na sua oração: livra minha alma em paz dos que me perseguem. Sabe, irmãos, é maravilhoso você poder admitir suas fragilidades, você poder reagir com amor e bondade ao mal que você recebe, porque você pode confiar no Deus que sustenta a sua vida. Quarta verdade que eu quero compartilhar com você, que é o nosso dever como servos de Deus: compartilhar essa experiência de fé que vence. Como eu disse, esse salmo é um salmo didático, é um salmo de sabedoria, é um salmo que é um lamento, mas que tem esse caráter de ensinar. E lá no verso 22, Davi declara: confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá, jamais permitirá que o justo seja abalado. Davi está dizendo assim: olha, tudo isso que eu disse aqui aconteceu comigo. Eu fiquei abalado, eu fiquei doente, eu quis fugir, eu fiquei irado, eu quis me vingar, eu quis reagir, eu pedi a Deus para esmagar meus inimigos, eu pedi a Deus para agir com mão poderosa, mas no final de tudo eu aprendi que o caminho é confiar no Senhor, porque é Ele que vai sustentar você, é Ele que vai manter você de pé. E sabe, irmãos, todos nós que conhecemos a graça de Deus, podemos trazer uma palavra de esperança para as pessoas que sofrem. E às vezes a gente se cala. Às vezes um colega do seu serviço está clamando por ajuda. Está passando por uma crise aguda que você sabe. E você não diz nada. E você não compartilha a sua experiência de conforto, de esperança, de força que vem das mãos do Senhor. A experiência de Davi e esse salmo de Davi me ensina que ao vencer uma angústia, Deus pode me usar para consolar outras pessoas, para compartilhar uma mensagem de esperança, compartilhar o poder de Deus que transforma, que salva. E por isso, a última aplicação que eu quero fazer, para encerrar, é que diante de tudo isso, lembrando que Cristo veio a esse mundo para nos socorrer, e Ele, no nosso lugar, foi traído, foi perseguido, foi injustiçado, mas Ele não tomou nenhuma atitude naquela ocasião. Ele entregou sua vida como uma ovelha muda, como profetizou Isaías. Ele morreu na cruz, Ele ressuscitou, e agora, eu, diante das dificuldades dos meus relacionamentos, diante das crises que eu enfrento, posso olhar para Cristo. Assim como eu posso olhar para Davi
que aprendeu por meio da dor que vale a pena confiar no Senhor, eu posso olhar para Cristo, em Cristo encontrar força, alento e esperança. Porque Ele venceu, para que eu também possa vencer. Porque Ele deu a sua vida para me dar esperança. Porque Ele me amou apesar das minhas infidelidades, para que eu, sendo amado por Ele, possa amar outras pessoas. Então, eu quero terminar dizendo que todos nós podemos e enfrentamos crises nos nossos relacionamentos. Todos nós passamos por dificuldades, incompreensões, injustiças, decepções, em quase todos os nossos relacionamentos. Porque nós somos pecadores. Mas o nosso Deus nos mostra que nele nós encontramos esperança, força, transformação. Então, assim como Davi termina o salmo dizendo assim: eu, porém, confiarei no Senhor. Eu quero convidar você também a fazer isso, a tomar essa decisão. Se você está sofrendo, se você está passando por uma crise de relacionamento, se você foi decepcionado, se você não está sabendo lidar com a dor que está machucando você, fale com o Senhor, assuma. Não tome a solução nas suas mãos, confie no Senhor, Ele é o justo juiz. Busque nele a esperança, o consolo, o alento, a força, a direção. E saiba que Ele é o justo juiz, que vai se levantar. E vale a pena confiar nele. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela graça e bondade do Senhor, muito obrigado pela palavra do Senhor, muito obrigado pela direção do Senhor, muito obrigado pela experiência de Davi e por esse salmo que nos ensina que diante das dificuldades nós temos o Senhor como nosso recurso, e no Senhor nós encontramos direção, esperança, alívio, força, transformação. Dá-nos a graça de confiar em Ti, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós vamos participar agora da ceia do Senhor. Vou convidar os presbíteros para virem aqui à frente, para nos ajudarem no serviço. A mesa do Senhor é essa singela refeição que nós celebramos por ordem do Senhor e por meio da qual nós nos apropriamos pela fé da nutrição que há em Cristo, do perdão que há em Cristo. E por isso, para nós, a Santa Ceia é muito mais do que simplesmente uma lembrança. A Santa Ceia é uma realidade visível que representa uma bênção invisível. É um sacramento. Então, nós estamos aqui diante dessa mesa cheia de graça e misericórdia. E eu quero convidar você a participar da ceia do Senhor com um coração agradecido por tudo que Jesus Cristo fez, com uma fé genuína nele, para que você seja por ele nutrido, para que os seus pecados sejam por ele perdoados. Quero dizer que essa mesa não é a mesa presbiteriana, é a mesa do Senhor. Então, se você está aqui hoje, não é presbiteriano, mas é membro de uma igreja reconhecidamente evangélica, cristã, já foi batizado, professou sua fé, está em comunhão com o Senhor, está em comunhão com a igreja, você pode participar. Se você ainda não passou por essas experiências, você não pode participar, mas você é convidado a confiar e entregar sua vida a esse Senhor, para que um dia, tão logo ou tão rápido, você possa participar conosco. Nosso Senhor nos alimenta e nos sustenta, e nós somos agradecidos a Ele por isso. Então nós vamos orar e vamos consagrar estes alimentos aqui para esse ofício. Senhor, eu te agradeço por essa manhã, por sua misericórdia, por sua graça. Te agradeço, meu Deus, porque o Senhor nos alimenta, porque o Senhor nos sustenta. Te agradeço porque o Senhor enviou o seu Filho Jesus Cristo para dar a sua vida por nós. Te agradeço porque a sua misericórdia se renova a cada manhã. E agora, ó Pai, humildemente eu consagro a parte destes alimentos que nós vamos tomar, que nós vamos comer, que nós vamos beber, para que aqueles que vão comer e beber com fé recebam a porção da sua graça, presentes aqui e em Cristo que está conosco, e que a nossa vida e a nossa fé sejam fortalecidas. Tudo isso, ó Pai, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Os irmãos que vão participar, como sempre, né? Por favor, ajudem os presbíteros, ficando de pé à medida que os presbíteros se aproximem. Estamos faltando um presbítero aqui. Francisco, pode nos ajudar, por gentileza?
Então, quando os presbíteros se aproximarem, você fica de pé, sirva-se do pão e do cálice, e depois sente-se para que nós comamos todos juntos. Vamos participar. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Meus irmãos, alguém por acaso não foi servido? Dê um sinal para sê-lo.
Diz a Escritura que Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, deu graças e disse a seus discípulos: comei dele todos, fazei isso em memória de mim. Comamos o pão, irmãos. Depois da ceia, Jesus tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, bebei dele todos, fazei isso em memória de mim. Vamos orar. Senhor, obrigado pela vida do seu filho, pelo seu sacrifício e pela salvação que temos nele. Fortalece-nos, em nome dele eu te peço. Amém. Amém. Vamos ficar em pé, se você puder. Cantar ao Senhor e consagrar a nossa vida ao Rei dos Reis. Reis, consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras. Pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele está. Terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele está. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. O Deus Criador, pois tu és o Deus Criador, pois tu és
a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei, só a ti, Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Receber a bênção, irmãos. Que a graça do nosso Redentor Jesus Cristo, o amor infinito, incomparável de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo do Senhor esteja conosco aqui nesse lugar, com o povo de Deus em toda a terra, e seja sim a bênção do Deus Trino sobre nós hoje e para todos sempre. Amém. Amém, irmãos. Podem se sentar. Antes de nós terminarmos, eu quero primeiro saudar a todos que nos visitam aqui nessa manhã. Hoje nós não tivemos transmissão, né? Eu não sei se a internet voltou, acho que não voltou, mas nós gravamos o culto e, se for possível, nós vamos carregá-lo depois no nosso canal. Mas a você que está aqui conosco, nos visitando, é sempre um prazer ter você aqui. E eu quero destacar irmãos e amigos que estão aqui pela primeira vez. E à medida que eu apresentar você, se você puder ficar de pé para nós conhecermos e os irmãos que estão próximos cumprimentarem você em nome da igreja. Felipe e Carol, que são amigos do Júlio e da Laís. Sejam bem-vindos, queridos, prazer ter vocês aqui. Deus abençoe a vida de vocês. Nilza e Ana Cláudia, que vieram a convite da Laís, que é prima do Daniel. Sejam bem-vindos, prazer ter aqui conosco hoje. Deus abençoe suas vidas. A Fátima, que veio a convite da Laura, que são membros da igreja de Atibaia. Está lá atrás. Seja bem-vinda, querida. Prazer ter você aqui, viu? Deus te abençoe. A Irinalma, que é membro da igreja presbiteriana Filadélfia de Natal, no Rio Grande do Norte. Seja bem-vinda, querida. Prazer ter você aqui conosco hoje, viu? Veio a convite do Lucas e da Raquel. Mais alguém está nos visitando aqui pela primeira vez e o nome não foi lido aqui? Não? Todos os visitantes são bem-vindos. Você que está aqui pela primeira vez, é uma alegria ter você aqui. Volte sempre.
Eu preciso lembrar os irmãos os avisos, né? Daqui a pouco nós teremos a nossa escola dominical às 10h45, então se você puder participar vai ser uma bênção. O cafezinho que sempre tem aqui no intervalo vai ser lá no salão social, né? Então passa lá, toma o seu cafezinho, mas aquele recadinho, né? 5 minutos antes, vai para a sua sala para a aula começar na hora, 10h45, né? Então, você que está visitando, nós temos várias salas, vários temas. Você pode falar com o pessoal da integração que vai orientar você, dizer para você qual sala você pode ir, qual é mais indicada para você. Fique à vontade para escolher os temas que estão aqui disponíveis para você participar. Se você não puder ficar, logo mais à noite, se Deus quiser, nós vamos ter o nosso culto às 18 horas. E já preparando para você participar, né? Hoje à noite, nós vamos meditar no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versos 31 e 32, a parábola do grão de mostarda. E hoje também é um dia especial para a nossa igreja, porque hoje os diáconos que foram reeleitos e o diácono que foi eleito, o Alex será ordenado ao ofício diaconal e os nossos outros irmãos serão investidos num novo mandato de 5 anos. Assim também os presbíteros que foram reeleitos, presbítero Itamar e presbítero Rodrigo, hoje serão investidos num novo mandato que começa agora. Então, nós estamos que ano? 26? Vai até 2031, né? É presbítero para muito tempo. Então, participe. Hoje é um dia especial aqui da nossa igreja, no culto das 18 horas, certo? Os diáconos que vão ser investidos são o Geraldo, o Wagner, o Marcelo, o Alex e o Luiz. Isso aí. A memória não está boa não, mas o pessoal sopra aqui, né? Um aviso da mocidade, principalmente. Os avisos estão aí na tela, né? Então participe dos eventos. Dia 30 de maio vai acontecer o Vivamente. É um evento grande que a mocidade está fazendo a 2ª edição, vai ser muito bom, incentivo você a participar. As inscrições ainda estão abertas, várias oficinas, e a mocidade preparou um bazar, que está lá no salão social, que é para arrecadar fundos para as despesas do Vivamente. Então, são várias despesas que eles têm para preparar o evento. Então, se não me engano, o bazar é auto... Como é que chama? Self-service, né? Autosserviço, né? Boa. Muito bem. O Guilherme está me lembrando aqui que eu detesto esses anglicismos, né? Então, não tem nada de self-service, não. É autosserviço. Você vai lá, pega e paga. Tem o QR Code lá, né? E quando você comprar qualquer item lá, acho que são roupas e objetos pessoais, você vai estar destinando esse recurso para o Vivamente. Então faça sua inscrição, tem o cartaz ali, você pode ler o QR Code e o código quadriculado e fazer a sua inscrição, tá bom? Então participe, vá lá no salão, toma um cafezinho, participa da escola dominical. E agora nós temos o nosso pós-lúdio, para você ter um tempinho aí para orar, colocar seu coração diante do Senhor. Vamos fazer isso. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer.
agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.